Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre vazão de exaustão no sistema de ventilação local exaustora. Na mesma linha de raciocínio, eu vou apenas agora mostrar um pouquinho mais rapidamente. A gente tem aqui o captor em forma de bico de pato, que é uma seção retangular com uma angulação aqui, uma transição para um duto ou de seção quadrada, retangular menor ou até mesmo circular. E essa vazão aqui do sistema, ela pode ser calculada como sendo 0,75, 10 vezes x ao quadrado mais s, lembrando que s é a área da seção transversal aqui do captor, vezes a velocidade de captura. Então x é a velocidade, é a distância entre o captor e o ponto de geração, e a velocidade de captura é função da partícula. Captores com bocas retangulares largas, então nós temos aqui uma altura A e uma largura B, uma distância x e a seção transversal S. E aqui a velocidade de captura no ponto M. Essa equação vale para condições em que B é menor do que 5A. Então, para essa condição, a gente tem aquela equação, aquele valor bem próximo dos vistos anteriores. E, de novo, se a gente, cumprindo essa condição, se a gente coloca flange no captor, vejam que existe uma redução também de 25%, à semelhança do que foi visto para captores de seção circular. Captores com bocas retangulares estreitas, então a gente tem um A bem menor do que a distância B aqui, então o que vai valer é a distância B, a gente tem 3,7 vezes B, vezes x, vezes a velocidade de captura. Se tiver flange, existe uma redução aqui significativa, B vezes x, vezes a velocidade de captura. Para a coifa comum, e aqui a gente tem uma configuração interessante, porque a coifa ela é maior do que o próprio tanque, para esse caso. Então a gente vai ter uma vazão aqui de sucção dos gases, dos vapores, do contaminante, mas a vazão total é importante dizer que ela vai ser maior do que essa vazão, porque existe uma entrada de ar falso, entre aspas. Então essa vazão do sistema, para que seja obtida uma vazão Q1, ela é 1,4 vezes P, P é o perímetro da coifa, vezes D, D é a distância aqui entre a coifa e o tanque, vezes a velocidade de captura. Lembrando que para essa configuração, essa equação está valendo para que um excesso de coifa, que é a partir da distância do tanque, da borda do tanque, igual a 0,1D, lembrando que D, 0,4D, perdão. Lembrando que D é a distância vertical. Então, como eu disse, eu trouxe aqui alguns exemplos apenas, mas é importante destacar que existem inúmeras outras configurações que podem ser buscadas na literatura. O importante aqui é a gente entender quais são os fatores de influência. E para finalizar, eu gostaria de fazer um fechamento do raciocínio para tentar integrar tudo que nós vimos até agora nesses vídeos sobre a ventilação local exaustora e como que a gente poderia, qual seria o passo a passo, o roteiro geral, né? Essas etapas elas podem ser complementadas e a sequência também pode ser alterada, mas qual seria um roteiro geral de especificação do sistema de ventilação local exaustora? Então eu proponho aqui alguns passos que, de novo, são etapas que dentro de cada uma delas pode ter um universo ainda de conhecimento a ser desenvolvido, mas eu acho que sintetiza bem aquilo que nós já vimos em vídeos anteriores. Então, o primeiro passo seria determinar a velocidade de captura da partícula. Como já foi dito, essa velocidade está tabelada, nós temos uma literatura extensa aí que nos dá esse tipo de informação. E é importante dizer que ela depende basicamente da própria partícula, se é líquido, se é sólido, se é um vapor, e da forma com que essa partícula ou esse contaminante é gerado. Qual a velocidade? Isso vai influenciar bastante. E também o ambiente, se no ambiente existe uma grande circulação de ar, é um ambiente aberto, está na atmosfera, por exemplo, ou está num ambiente fechado. A gente tem, por exemplo, muitos trabalhos em campo, soldagem em campo, onde existe ventos atmosféricos, enfim, todas essas condições vão influenciar na determinação dessa velocidade de captura. O segundo passo seria especificar o tipo de captor.
Vai ser circular, vai ser retangular, vai ter flange, não vai ter flange? Tudo isso também depende do espaço disponível, do nível de interferência que esse captor vai ter no processo. O captor, depois a gente já passa para definir a distância, que tem muito a ver com o tipo ali e o nível de interferência. Então, quão próximo esse captor pode ficar da fonte de geração de poeira. É importante destacar que muitas vezes o captor pode atrapalhar ali a operação se estiver muito próximo. Então, a gente muitas vezes ali é como se fosse um cobertor curto, puxa de um lado, mas descobre o outro. Então a gente tem que achar um ponto ótimo ali, uma distância adequada para que haja uma boa sucção e não haja interferência no processo. A partir dessa distância a gente consegue, como já vimos então, calcular a vazão requerida pelo sistema para gerar aquela velocidade de captura naquela distância. Então veja que as coisas vão fechando. E a partir dessa vazão, então, a gente consegue calcular a perda de carga no captor. Nós vimos em vídeos anteriores em que o coeficiente de entrada e a perda de carga, o fator de perda de carga, são características do captor, são informações que o fornecedor nos dá, e com essas informações em mãos, então, e com a vazão, a gente consegue determinar a perda de carga no captor, que é uma perda de carga localizada ali em função daquela transformação de energia cinética em energia pressão dinâmica em pressão estática. E a partir ou depois dessa perda de carga, a gente tem que determinar também a perda de carga de todo o sistema, tanto da sucção, depois do captor até chegar ao exaustor, e depois do exaustor, sistema de tratamento, de lavagem, de filtragem, enfim, seja lá o que for, e depois do exaustor até a chaminé. Então, de posse de toda essa perda de carga e com a vazão, a gente consegue especificar o exaustor, né? A gente vai ter a pressão estática, ou seja, a pressão imediatamente antes e a pressão imediatamente depois do ventilador ou do exaustor. A gente então tem a pressão estática, nós temos o fluido, nós temos a vazão, logo nós temos todas as informações necessárias para especificar o exaustor. É importante destacar que nessa etapa 6, calcular a perda de carga, ali a gente vai definir, se for um projeto a partir do zero, qual vai ser o diâmetro da tubulação. E é importante chamar a atenção de que, em termos de perda de carga, quanto melhor o diâmetro para uma mesma vazão, menor vai ser a vazão, a velocidade, melhor dizendo, e consequentemente melhor a perda de carga. Ou seja, a gente poderia concluir que quanto maior o diâmetro, melhor do ponto de vista de perda de carga. Porém, alguns contaminantes requerem uma velocidade mínima de escoamento, porque senão eles acabam depositando sobre a própria tubulação. Então, alguns, especialmente particulados sólidos, se a velocidade é muito baixa, ou líquidos também, né? Se a velocidade é muito baixa, ele acaba por depositar, o que pode gerar ao longo do tempo um grande problema de manutenção na instalação. Então, de novo, aqui a gente vai ter de ficar acoplando ali, puxando o cobertor curto entre um diâmetro suficientemente grande para não gerar uma perda de carga excessiva, mas também um diâmetro relativamente pequeno, adequadamente pequeno, para que a velocidade de escoamento não seja baixa, dependendo do contaminante, para que não haja deposição desse contaminante na tubulação. Com esse slide, então, eu finalizo esse vídeo, que teve como propósito apresentar o cálculo da vazão requerida para a geração da velocidade de captura, e com esse último slide fazer um fechamento de todo esse conteúdo. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.